estar por telefone ou ele está tá com a gente aqui. Então, vou mudar para essa câmera aqui. O vereador João Dória vai falar com a gente. Vereador, é claro que esse foi um caso excepcional, não é? Pontual, mas, na verdade, reflete a péssima situação do ensino no Brasil. Eu vou explicar por quê. Essa escola é uma escola referência até. Várias pessoas falaram, meu pai estudou aí, minha tia estudou aí, eu estudei aí e tal. O fato é que 2 meninos enlouqueceram e fizeram um pacto de morte e mataram muita gente no meio do caminho. Até aí é difícil você evitar, mas tem um ponto aí no meio que a gente tem que chamar a atenção, com o tal de bullying, né? O bullying hoje ele é tratado no mundo inteiro como uma coisa realmente importante da questão do ensino, porque você imaginou você todo dia pegar o seu caderno ou você pegar o seu material escolar, ir para a escola e os caras se gozarem, xingarem, parece que foi esse um dos motivos, né? As escolas brasileiras, você pegou o estado agora, mas eu cansei de ouvir na rádio, escola que você chegava lá, em São Paulo, no estado mais rico da União, tinha carteira, mas não tinha sala de aula. Tinha professor, mas não tinha merenda. Tinha merenda, mas não tinha merendeira. No estado de São Paulo, o estado mais rico da União. Se no estado de São Paulo ainda acontece isso, e eu acredito que você esteja tentando fazer tudo para minimizar, não é verdade? É claro que agora é um momento de reflexão, porque se nem ensino direito a gente dá para as nossas crianças, que são o futuro do Brasil, o que dirá então, quem é que se preocupa com criança que sofre bullying dentro da escola? Mas esse caso aí não sei, parece que não era bem assim. Tá bom, e o caso de Goiânia, e o outro caso anterior que aconteceu aqui no ABC, tudo vítima de bullying, né? Se nem ensino a gente dá às nossas crianças, se nem criança a gente trata com dignidade para fazer o futuro dessa nação, a gente não está pensando também na parte psicológica, se nem ensino a gente dá. Porque esse foi um fato em que 2 pessoas enlouqueceram, 2 meninos enlouqueceram, foram lá, mataram todo mundo, deve ter tido um pacto de morte e se mataram. Foi o que aconteceu. É claro que a gente tem que chorar as vítimas, né? A gente tem aqui que dar os sentimentos a todo mundo, mas é um momento puramente de reflexão para a gente repensar algumas coisas em relação ao ensino público no Brasil. Boa tarde, governador. É um prazer falar com o senhor. Datena, boa tarde. É um prazer, apesar de toda a tristeza. Datena, antes de tudo, também minha solidariedade às famílias dessas 5 crianças que perderam sua vida, as 2 coordenadoras de ensino que também perderam sua vida, aqueles que estão nos hospitais. Nós temos 10 pessoas hospitalizadas em hospitais de Suzano, que infelizmente também foram vitimadas e eu espero que se recuperem. E a morte deste senhor proprietário da concessionária, que foi a primeira vítima desta atrocidade cometida por esses 2 jovens. Eu tenho que fazer aqui uma observação, Datena, construtiva, não contrariando você. Esta escola estadual em Suzano, uma cidade pacata de 150 mil habitantes, essa escola tem um dos melhores índices do IDEB do estado. Dória, você não precisa fazer observação nenhuma, eu já falei isso antes. Essa escola é uma exceção, você não deve ter ouvido. Essa escola é uma exceção, mas a grande maioria das escolas estaduais está caindo pelas tabelas. Isso eu ouvia todo dia na rádio de manhã. Não adianta você querer contestar, porque não dá para contestar. Essa é uma referência. Aconteceu numa escola que é uma referência. Você imagina, então, nessas escolas que estão depauperadas no estado de São Paulo. O que eu quis dizer, eu disse que essa escola é uma referência, mas a maioria não é, infelizmente não é. Infelizmente não é. É o que eu quis dizer. Se você não pensa nem no ensino, como é que você vai pensar na cabeça do menino que sofre bullying ali todo dia ou coisa parecida? É um caso atípico. Eu não estou querendo usar esse caso para dizer que houve falha aí na escola e tal, mesmo porque era difícil de você prever, principalmente numa escola dessa. Podia acontecer, acontece nos Estados Unidos, a maior nação do mundo. Eu só estou querendo dizer que o ensino no Brasil é uma porcaria. Não é aí, mas em outras escolas aqui de São Paulo. Você é governador agora, você vai ter que melhorar um monte de escola. Você sabe disso melhor do que eu. E é fato. Bem, hoje é o meu dia 72. E olha que para 72 dias de governo, problemas é que não faltam, Datena.
Mas é a minha obrigação. Quem assume uma candidatura e assume um governo, seja municipal, seja estadual, seja federal, tem que cumprir o seu papel e tem que liderar nas situações mais difíceis. E eu não me omiti, nem em relação às chuvas. Aliás, estive aqui conversando com você e os seus telespectadores aqui, assim como os demais veículos da Rede Bandeirantes. E agora, diante deste fato, eu me desloquei para lá, cheguei 16 minutos depois que a comunicação chegou à Polícia Militar. Isso é legal. A autoridade estando no local de uma tragédia é importante. A maioria se esconde. Esse defeito você não tem, você vai mesmo. Agora, o senhor pode me passar, por gentileza, quais são as notícias oficiais de tudo que aconteceu aí, governador, que foi, repito, um caso pontual, né? Um caso difícil de alguém prever, difícil de se evitar, né? Mas que a gente tem que usar de alguma forma para melhorar a condição de outras escolas que não são como essa aí, que é uma escola como referência. Se acontece aí, se acontece nos Estados Unidos, pode acontecer em outro lugar. O senhor pode me dizer como ocorreram os fatos e como o senhor, como principal autoridade do Estado de São Paulo, recebeu essas informações, governador? Datena, além de receber as informações, eu fui ver os fatos em loco. E tenho que dizer a você, como jornalista que sou também, eu nunca vi cena tão chocante na minha vida, Datena. Eu só tive 2 momentos mais tristes na minha vida, quando perdi minha mãe e meu pai. O terceiro momento mais triste foi hoje, quando eu fui a essa escola em Suzano e vi os corpos das 2 auxiliares de ensino no chão, ensanguentadas e mortas, e das crianças também. Uma cena chocante que eu não vou me esquecer nunca mais. Eu fiquei muito, muito, muito chocado e muito sensibilizado também. Ali mesmo, eu fui com o secretário de Segurança Pública, o general João Campos, fui também com as autoridades da Polícia Militar, Coronel Salles, que está lá até agora e ficará lá até o final, para acompanhar e contribuir na orientação às medidas iniciais para confortar, solidarizar e dar apoio às famílias dessas crianças e também das 2 professoras que foram vitimadas por esses 2 homicidas. Tomar as providências também em relação à Polícia Civil, à Polícia Científica, à Polícia Militar. Por nossa recomendação, as escolas públicas em Suzano, municipais e estaduais, não terão aulas amanhã nem sexta-feira, apenas na segunda-feira. O clima de total consternação, uma cidade pequena, de 150 mil habitantes, uma cidade pacífica, você mesmo já observou isso ao longo do programa. A cidade não tem tradição de violência, tradição de crimes. Aliás, São Paulo não tem tradição disso. É o primeiro fato com estas características no estado de São Paulo na sua história. Se você se lembrar, nós tivemos uma situação semelhante num cinema, num shopping center aqui na capital de São Paulo, em 1998. Nunca mais tivemos uma situação desse tipo aqui. E tivemos também Campinas, na Catedral de Campinas. Mas numa escola é a primeira vez que isso acontece. Em São Paulo. Do ABC já aconteceu, não nessa proporção, mas já aconteceu. É até que nós demos uma sugestão na época, que ninguém nem pensou nisso, se você colocar detector de metais na porta de escola. No Rio de Janeiro aconteceu, o último fato foi em Goiânia que aconteceu. Eu acompanhei, foi triste. Para impedir que... O Goiânia também, o menino pegou o revólver dos pais, que eram militares, e acabaram com os pais. Os pais do moleque também são vítimas, porque por mais que escondam, a molecada vai lá e vê. Foi por causa de bullying também. Eu até tinha sugerido botar aqueles equipamentos para evitar que as crianças entrem com faca, porque isso é comum, entrar com faca. Aqui mesmo numa escola, aqui em São Paulo, uma escola adventista, que não sei o nome dela, não lembro, um moleque entrou e deu um tiro na cabeça do outro, entendeu? Então, isso são fatos isolados como esse aí, mas que esse chama atenção pelo tamanho, pela proporção de vítimas, entendeu? Foi premeditado, Datena, uma ação absolutamente planejada, premeditada. Evidente que as investigações estão sendo conduzidas pela Polícia Civil, pela Polícia Científica, que é a melhor polícia do Brasil, para que tenhamos os fatos plenamente esclarecidos. Mas um fato já se pode ter certeza absoluta. Esses 2 homicidas planejaram exatamente o que iriam fazer. Ninguém sai de casa com armas, com revólveres, com arco e flecha, com machadinhas afiadas, com munições de reserva,
com coquetéis Molotov, com mochilas simulando explosivos, se não fosse absolutamente premeditado. Então, 2 homicidas que fizeram isso e fatalizaram a vida de 5 crianças, de um senhor e de 2 auxiliares de ensino nessa escola e depois se suicidaram. Nós também, além do decreto que estabelece 3 dias de luto em todo o estado de São Paulo, repito, recomendamos as escolas públicas em Suzano ficarão fechadas amanhã e sexta-feira, retomando na próxima segunda-feira. Conforme dizia Datena, uma pequena cidade está absolutamente chocada e com razão diante deste fato. Determinei também à Secretaria de Segurança Pública que redobre a segurança em torno das escolas públicas estaduais, através dos agrupamentos da Polícia Militar em todo o estado de São Paulo. Recomendamos também aos prefeitos, muitos que estão nos assistindo agora aqui, ao vivo com você, Datena, para que as rondas escolares, que são de responsabilidade das guardas municipais, sejam igualmente reforçadas. Que as câmeras sejam revisadas. Essa escola tem câmeras, aliás, câmeras que estão ajudando a polícia científica, inclusive, na elucidação dos fatos, mas há algumas escolas que não possuem câmeras ou que tenham câmeras que não estejam funcionando. Então, os gestores, os administradores dessas escolas devem revisar as câmeras para ter certeza de que todas estão funcionando. Numa situação como essa, ajudam, primeiro, a prevenir, mas ajudam, sobretudo, a elucidar fatos ou menores, mas seja qual for, elas representam também um fator de segurança. E, obviamente, uma orientação através da Secretaria da Educação a professores e gestores das escolas públicas. De toda a tragédia, de toda a situação adversa, nós temos, como você mesmo mencionou agora há pouco, tirar exemplos do que fazer e do que melhorar para evitar que fatos como esse possam se repetir. Eu acho importante esse momento de reflexão, porque eu repito, esse foi um fato absolutamente pontual. Foi um ataque suicida. Os moleques tensionavam matar o maior número de pessoas, não há dúvida nenhuma disso, e depois se matar. Isso é claro. Mas a partir disso, a gente tem que refletir sobre os outros problemas que tem a rede de ensino. O Dória está há 72 dias aí, é muito pouco tempo. Durante muito tempo eu fazendo o programa na Rádio Bandeirantes, antes de me tirarem de lá, eu fiz durante muito tempo o programa na Rádio Bandeirantes, e o que eu recebia de reclamação de escolas, que eu já falei aqui quais são os problemas. A molecada tinha que ficar debaixo da árvore, porque não tinha sala de aula, porque não tinha carteira. Às vezes tinha aluno, mas não tinha professor. O moleque falava assim, não posso ficar aqui porque não tem professor, então eu vou embora para casa. Tinha merenda, mas não tinha merendeira. Então, é um momento da gente refletir sobre isso e, mais do que isso, ter tempo para dar um ensino necessário para os meninos, que representam nada mais, nada menos que o futuro do Brasil. Quem não pensa no ensino, joga no lixo o seu futuro. Mas também reservar um espaço para que ninguém esqueça que tem crianças que são afetadas pelo próprio ambiente escolar. Então, tem que cuidar também da cabecinha de algumas crianças que sofrem bullying e daí por diante. Todos os países do mundo, de primeiro mundo, fazem isso. Nós temos que reservar um espaço também para isso. É um momento de reflexão. Datena, mas aí foi um fato absolutamente atípico. Foi mesmo. Isso aí foi uma loucura que eu só vi acontecer nos Estados Unidos. Nunca vi acontecer numa escola brasileira. Nunca vi. Isso aí é um fato absolutamente muito parecido com o que acontece nos Estados Unidos, que é simplesmente a maior nação, a maior potência militar e econômica do mundo. Então, você pensar que isso podia acontecer aqui, claro que podia. Pena que aconteceu aqui em São Paulo, numa cidade pacata e numa escola como referência. Agora, que há muita coisa a melhorar no ensino público de São Paulo, que é o estado economicamente mais forte do país, não é? Em todos os sentidos, é o estado com maior potencial econômico, não é? Se você, em São Paulo, não cuidar do nosso ensino, você imagina do restante do Brasil como é que está a situação. Nós precisamos fazer uma reflexão sobre isso. Não é começar a juntar um monte de gente, pensar em fazer coisas daqui 3, 4 meses, não. É já. E eu tenho certeza que o Dória vai fazer isso. Eu espero que faça mesmo. Mas hoje, diante dessa tristeza, só nos resta narrar os fatos, porque ela teve começo, meio e fim. Começo trágico, meio trágico e fim trágico. Eu, quando vi aqueles vídeos também
de dentro da escola, eu não tive a coragem que você teve de ir lá. Mas o meu estômago embrulhou aqui, vendo crianças jogadas no chão, ensanguentadas, gente cortada, não é? E você vai fazer o quê? Um ataque suicida. Os moleques fizeram um pacto de morte, né? De suicídio, falaram, vão matar o maior número de pessoas. E olha, a Polícia Militar que chegou, segundo as informações que eu tenho de uma testemunha, a polícia não deu um tiro, mas o fato da polícia chegar, acabou o ataque, que eles iam matar mais gente. Quando eles viram a polícia, parece que um atirou no outro e depois se matou. Foi isso que aconteceu. Poderia ter sido muito pior. A polícia chegou, Datena, a polícia chegou em 8 minutos ao local. Ela foi acionada por um celular, em 8 minutos ela estava no local e foi a chegada da polícia que determinou porque esses dois homicidas desceram as escadas da onde cometeram a atrocidade. Foi ali, ao descerem a escada, que assassinaram as duas auxiliares de ensino e se dirigiram a uma outra sala de aula, aliás, onde funciona um curso de inglês nessa escola estadual em Suzano. O professor e os alunos, percebendo os gritos e ouvindo os tiros, fecharam a porta dessa sala, colocaram cadeiras e se afastaram e trancaram. E esses dois homicidas não conseguiram entrar. Quando já ouviram ali a sirene da polícia ao chegar e foi praticamente em frente a esta sala de aula, que estava trancada, que ambos se suicidaram. A polícia agiu rapidamente, em 8 minutos estava ali, mas infelizmente já naquele momento contabilizando a morte de 5 crianças e 2 auxiliares de ensino. Está tendo um momento muito triste. Na vida brasileira e, obviamente, aqui em São Paulo também. Olha, triste e infelizmente eu sou obrigado a concordar que não tinha como evitar isso aí. Não tem jeito como evitar. Você pega, eu vou repetir, os Estados Unidos, que tem as principais forças de segurança, internas inclusive, não é? Tem serviço de inteligência pra caramba. Os caras entram em escola e matam 20, 30, entram em boate, matam 10, 15. Você entendeu como é que é o negócio? Se nos Estados Unidos é uma coisa que não tem tempo de reação. É um plano tão maluco, suicida, que ninguém vai imaginar que isso possa acontecer. Agora, o fato de você reforçar rondas escolares vai ajudar. Porque tem escola que está entregue na mão de traficantes. Tem traficante que entra dentro de escola e se o professor denunciar, morre. Esse é o detalhe. Você já deu um duro golpe do crime organizado quando você transferiu líderes que ninguém imaginava que você ia transferir daqui. Já deu um duro golpe no crime organizado. Líderes. E pode melhorar a situação das escolas, que é traficante pé de chinelo, mas que trabalha... Outro dia, para você ter uma ideia, o Palumbo estourou uma refinaria, um laboratório de cocaína e crack na frente de uma escola. Você entendeu? Eu só estou dizendo que com esse fato, que foi um fato atípico, excepcional, a partir disso a gente pode melhorar outras coisas para proteger as nossas crianças, melhorar o ensino das nossas crianças, que país que não tem ensino simplesmente não pensa no seu futuro. São Paulo não pode se permitir a isso com todo o poder econômico que tem. Eu tenho certeza que você vai combater isso com a mesma coragem que tem combatido o crime organizado. Não tenho dúvida nenhuma, viu, Dória? E não é para puxar seu saco, não, porque eu não preciso puxar seu saco. Você me convidou para ser candidato a senador contigo, eu, infelizmente, não quis ir e não fui. E você foi democrático em permitir que eu não fosse. Então, não preciso puxar seu saco, entendeu? Mas o que você está fazendo até agora, eu estou concordando. Se não concordar amanhã, depois a gente discorda, é democrático. Eu tenho certeza que você vai usar esse fato aí para tentar melhorar a situação de segurança das escolas, porque não dá mais a gente ficar desse jeito. Não é por causa especificamente do que aconteceu aí hoje, hein? Não quero ser injusto e dizer, olha, podia ter sido evitado. Não podia. O moleque entra, bate na porta da escola, vem a coordenadora que conhece o moleque, que estudou lá, ela abriu a porta, já levou o primeiro tiro. Os dois eram ex-alunos, então como é que você vai evitar isso? Infelizmente não dá para evitar. Mas o ensino de São Paulo está muito ruim e precisa melhorar muito. O governador que está há 70 dias no cargo sabe disso e tenho certeza que ele vai tomar providências. O apoio às famílias aí, como é que está sendo feito, governador? Datena, se me permite, antes de falar do apoio às famílias, que está sendo dado já, mais do que reflexão, como você colocou, é importante, evidentemente, planejar, refletir,
ter o espírito crítico e agir. É atitude. São Paulo vai recuperar a sua posição no IDEB. Nós perdemos. São Paulo já teve o melhor ensino do Brasil, o ensino médio, o ensino fundamental, perdeu essa posição. O Estado do Espírito Santo, cujo, aliás, o ex-secretário de Educação, hoje é o nosso secretário executivo de Educação em São Paulo, exatamente pelo mérito do que fez no Estado do Espírito Santo, e agora aqui é o nosso secretário executivo, ao lado do Rocieli Soares, que foi ministro da Educação. Nós temos plena consciência, como você colocou, de que temos que melhorar e vamos melhorar a qualidade do ensino em São Paulo. Mas vamos também proteger os professores, proteger os gestores das escolas, além de proteger e garantir ensino de qualidade aos alunos. Melhorar a qualidade da merenda escolar, a qualidade das escolas. Neste ano da Atena, agora, o ano de 2019, estamos pintando 2.100 escolas públicas estaduais, das 5.300. O ano que vem terminaremos, todas as escolas serão repintadas. Gradualmente também vamos substituir os equipamentos de informática das escolas, melhorar a qualidade tecnológica das escolas, preparar os professores também para o ensino digital e gradualmente com isso, mas num prazo relativamente curto, garantir a qualidade do ensino às crianças de hoje, que serão os brasileiros do futuro. E é meu compromisso, dentro do nosso mandato, nesses 4 anos, recolocar São Paulo na liderança do IDEB, que é um índice de desenvolvimento de educação confiável do Brasil, e colocar as escolas públicas estaduais no plano digital e valorizar muito os professores, que afinal são os maiores responsáveis pela recuperação do ensino aqui no estado de São Paulo, e a eles também nosso apoio e a nossa solidariedade e, obviamente, as crianças que frequentam as escolas públicas estaduais. E, mais uma vez, se me permite, Datena, a minha profunda solidariedade aos pais dessas crianças. Eu fico emocionado de lembrar o que eu vi lá. Hoje é um dia difícil na minha vida, Datena, porque é uma cena que você viu no celular. Eu vi ao vivo ali, poucos minutos depois de ter acontecido. Não me furtei, aliás, em ir ao local. Muita gente diz, não vá, vai se expor. Eu não estou preocupado em me expor, eu estou preocupado em ajudar. E a minha obrigação como governador do estado é estar presente onde os fatos ocorrem e orientar a nossa equipe para os procedimentos necessários. Primeiro, para socorrer, atender e depois tentar evitar que novos fatos se sucedam à semelhança deste triste momento aqui em São Paulo. Tudo isso colocado pelo governador é fundamental para a gente recuperar a posição do ensino público em São Paulo. Mas é fundamental, primeiro, você fazer com que o aluno em São Paulo, primeiro tem a vaga e depois tem a segurança. Limpar o entorno das escolas desse lixo que vende cocaína, vende crack e que vicia crianças logo cedo. O Dória já mostrou que não tem medo de bandido. Melhorar a vigilância em torno Se você não tiver peito e enfrentar o bandido de frente, você está perdido. Eu tenho certeza que isso vai ser feito pelo governador. Governador, mais alguma colocação? Não, Datena, muito obrigado pela sua colocação. Um voto de confiança importante de quem, como bom jornalista que você é e um ótimo observador dos fatos, é um voto de confiança da sua parte. E esta é a minha obrigação. Eu fui eleito para fazer isso e, sobretudo, no ensino. Não se muda uma nação se nós não melhorarmos a educação. E o ensino básico, o ensino fundamental, assim como o ensino infantil, começa nas creches aqui do estado de São Paulo, através das cidades, das prefeituras. Essa é uma obrigação que nós vamos cumprir. Por isso, colocamos uma equipe eficiente, não há indicação política, não há posição partidária, nem ideológica. Há o foco na qualidade do ensino, na melhoria da qualidade das escolas e também na proteção de alunos, professores e administradores das escolas públicas estaduais. Datena, muito obrigado. Obrigado ao senhor, governador. Dentro do possível, uma boa tarde ao senhor. Nenhum de nós vai ter uma boa tarde, mas dentro do possível, espero que o senhor se recupere das imagens terríveis que todos nós vimos hoje. Abraço.